Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a Secretaria Municipal de Assistência Social, como de praxe, realiza esse evento que visa orientar a sociedade e a sociedade civil valenciana na questão de se inteirar e, claro, também de ajudar a combater o abuso e a exploração sexual. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui na companhia da Secretária Municipal de Assistência Social, a Elva Melão, que vai falar um pouquinho desse evento, a importância de se comemorar e, claro, também de se realizar um evento no sentido de orientar a população. Ok, é para amanhã, né? Bom dia. É para amanhã? Tu corta, né? Tá bem. Na verdade, não é só o evento de hoje, né? Isso é a culminância de uma série de ações que foram desenvolvidas desde o dia 1º, que a gente trabalha já, a psicóloga Milena, parece, com a coordenadora, já esteve na rádio falando sobre o assunto, falando palestras, inúmeras palestras nas escolas. Perguntaram, Elva, não vai ter com as crianças? Não vai ter com as crianças? Não. Há um ano a gente faz com as crianças e o outro ano a gente envolve os pais e professores, né? Como no ano passado envolveu as crianças, esse ano a gente resolveu envolver, e por necessidade, o envolvimento de professores e pais é por necessidade mesmo. Então, o que é que acontece? Cada dia os números subindo, cada vez mais, e a preocupação constante da gente. Como é responsabilidade nossa, por lei, porque primeiro a família cuida, depois o Estado de Direito, né? Aí sim, como é responsabilidade por nós sermos esse Estado de Direito, cuidar dessa parte, infelizmente, só chega para a gente depois que o fato é consumado, né? A gente prefere trabalhar na prevenção. Então, o que é que a gente faz? Uma série de ações para orientar, conscientizar, tratar sobre o assunto, para que isso não venha acontecendo com tanta intensidade. E depois a gente culmina com o final envolvendo a parte da judicial, começando com a polícia, promotoria de justiça, que é a parte legal, porque nas escolas a gente trata do assunto, diz o que está acontecendo, como deveria ser feito, e depois, quando chega no final, que é a parte judicial, que é a pior, que a gente nunca quer que chegue, mas infelizmente são muitos casos em Valência já confirmados, já para esse ano, nós já temos casos confirmados de abuso e exploração, e fora os casos, né, de violência psicológica, fora as denúncias, inúmeras denúncias. Olha, no ano passado nós tivemos só denúncia e foram 280 denúncias, né, de violação. Mas é assim, é uma coisa que a gente tem que fazer ano a ano. Ano a ano. Ela vem desde 90, né, quando foi instituído esse Dia Nacional, e que se faz campanha, e a cada ano cresce mais essa campanha. Então, é responsabilidade nossa tratarmos com responsabilidade a causa. É obrigação, é direito, é obrigação nossa por lei tratarmos, cuidarmos da criança e do adolescente. Primeiro a família, depois o Estado de Direito. Aí depois vem a sociedade, que também é parte cidadã nesse cuidado com a criança e adolescente. Então, hoje nós estamos aqui com a culminância do evento, do dia 18, nesse seminário aqui no Colégio Santo Antônio, envolvendo os técnicos, envolvendo as autoridades, incluindo a Justiça e a Polícia. Agora, secretária, a Valência dispõe de uma rede de proteção, uma rede de combate a esse abuso. Como é que você tem observado a ação e os frutos dessa rede tem trazido aqui, dado a diversos casos que já estouraram aí, que já é sabedor pela Justiça e pelos órgãos de proteção? Essa rede, ela trabalha com a perfeição, que eu quero que você veja. O povo já toma consciência de que tem que denunciar, isso é muito importante. Todos têm que denunciar. Sentiu que algo está acontecendo, pode ser o vizinho, pode ir passando na rua, pode chegar em algum lugar, denunciar. E o Conselho Tutelar, que é a primeira pessoa que eles denunciam, é para o Conselho Tutelar, fora as pessoas, né? Pessoalmente, chega fulano, assim, a gente orienta. Mas o Conselho Tutelar, imediatamente o Conselho Tutelar remete ao CREAS. Depois do CREAS, corre para a Justiça. Então, essa rede, ela está completa. Essa rede, a gente quer a rede de proteção para que não aconteça. Mas a rede do cuidado pós
acontecimento, ela é completa, ela é concreta, ela passa por todos os processos e vem dando respostas positivas. Se é que a gente tem condição de dar resposta positiva para um caso tão absurdo como é a exploração que vem acontecendo nos últimos tempos em Valença. Porque quando acontece, nunca mais se revê uma pessoa, uma criança, psicologicamente saudável, infelizmente. Mesmo acompanhada, que a gente dá os acompanhamentos, mas mesmo assim é difícil. Então a rede, ela está bem estruturada, trabalha bem entrelaçada, sem nenhuma dificuldade, graças a Deus. Mas a gente fica trabalhando no sentido de que, para isso não acontecer, para que essa rede não precise estar trabalhando tanto. Nem a justiça dá conta. Nenhum conselho tutelar não tem mais sossego com tanta denúncia. Aí, se você tem a pessoa, mas teve 280 denúncias no ano passado, mas nós só tivemos 23 casos de violação, nós só tivemos 12. Você quer mais do que 12 casos de violação, de abuso sexual? Mais do que 23 casos de violação de direitos contra crianças? Nossa cidade é desse tamanho, não se concebe. Então, por que a gente chamou hoje a educação? Hoje aqui era educação. Os pais, nós já falamos com eles em vários momentos. Nosso ponto principal é a educação, porque depois da casa, como são crianças e adolescentes, simplesmente o professor tem que estar preparado, porque é ele, na maioria das vezes, que sente. E eu acho que os nossos professores estão muito despreparados para esse momento triste. Então, precisa ver, nós estamos descobrindo o caso, nossa cidade está descobrindo o caso, não através da educação, através de falas de cidadãos, de denúncias. Nós queríamos que a educação se envolvesse, que a educação tomasse o seu papel como dever. Né? Que os professores sentissem que ele não está ali só para dar aula, mas ele está para cuidar daquela criança, ele está para proteger aquela criança. E ele só vai proteger se conhecer essa criança. Então, qualquer sinal, o professor tem que estar preparado para conhecer qualquer sinal e tomar as providências. Dia 18 de maio é um dia de luta ao assédio e ao abuso sexual da criança e do adolescente, estabelecido como lei desde 2000 para combater qualquer tipo de assédio ou abuso à criança e ao adolescente. O trabalho, a campanha, é um trabalho de prevenção, de conscientização ao cuidado dos pais, professores, profissionais, porque quanto maior for a conscientização social, menores serão os traumas de amanhã. É um trabalho realizado em escolas, é um trabalho realizado em postos de saúde, é um trabalho realizado junto com os pais, junto com os profissionais, para que a gente possa ter uma consciência de como evitar esse trauma na criança e no adolescente. Se nós evitarmos o assédio e o abuso de hoje, nós teremos menos adultos doentes amanhã. É muito importante, né? Porque é um tema bastante discutido. Não havia nem necessidade mais de estar discutindo um tema como esse, né? Mas, infelizmente, ainda precisa ser trabalhado, precisa ser discutido e muito bem discutido, porque é algo que ainda não se conscientizaram as pessoas, né, que da importância, né, e isso continua acontecendo, mesmo diante de tanto trabalho que é feito, né, de mobilização, de conscientização, de mostrar a importância, o que é, né, o abuso sexual do adolescente, né, de criança e adolescente. Isso já é um tema bastante trabalhado, mas infelizmente acontece muito ainda, né? E acontece assim no meio, numa roda de conversa, no futebol, em casa, né? Então é algo que ainda precisa ser bem discutido, discutir políticas públicas, né? Que venham a contemplar, que venham a trabalhar mais, né,
essa temática, porque realmente é bastante relevante, é de grande importância. Nós, né, como poder público, as políticas públicas, nós como profissionais, né, da educação, da saúde, da assistência social, ou seja, todos os profissionais como um todo, a sociedade como um todo, ela precisa sim dar continuidade, continuar com esse trabalho, para que a gente consiga disseminar tudo isso que ainda vem acontecendo, né, com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Hoje é o dia de lembrança, né? Um dia de lembrar de que a exploração sexual ela é crime, né? Enquanto nos outros dias é dias de atuação mesmo, que diariamente nós fazemos com a rede de proteção aqui em Valença do Piauí. CRAS, CRES, CAPES, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos. Então, quase que diariamente nós estamos nos reunindo para tratar casos individuais e como também para ver como é que está o andamento de política pública em defesa das crianças e do adolescente. Doutor, quais os casos mais corriqueiros? É a questão do abuso sexual mesmo, mas ainda há, por exemplo, essa questão da exploração do trabalho infantil. Como é que se divide esse tipo de exploração aqui no município de Valença? O que tem chegado mais a conhecimento do Ministério Público é, sem dúvida, o abuso sexual. E o que nós temos visto também de um tempo para cá é que esse abuso sexual está acontecendo dentro da própria família, intrafamiliar. Muitas vezes os genitores que realizam avós, tios, então tem casos corriqueiros que chegam ao Ministério Público que nós temos que fazer um esforço com a rede de proteção para resgatar, digamos assim, essa criança desse ambiente, né, para que ela possa passar por um depoimento especial, possa narrar de forma bem lúdica o que está acontecendo e assim a gente possa agir em sua defesa e também na parte criminal com relação a quem praticou esses crimes. Só a questão das palestras, ciclos de palestras, falando sobre o tema em escolas, até mesmo em praça pública, por exemplo. Isso tem resolvido o caso? Ou o que é que se poderia fazer assim, a curto prazo para que se pudesse diminuir um pouquinho esses índices dessa criminalidade? Olha, eu acho que o conhecimento, o esclarecimento, né, escancarar o assunto é muito importante. Inibe quem esteja com a ideia de fazer e também passa conhecimento, passa educação aos próprios adolescentes, porque muitas vezes eles não conseguem identificar quais são os casos de exploração sexual, de abuso sexual. Eles não conseguem identificar nem que estão passando por essa situação. Então, a melhor forma, não tenha dúvida, é escancarar o assunto, debater como nós vamos fazer hoje e levar isso para toda a população. Eu acho que também as penas, as penalidades, elas estão um pouco brandas com relação a isso, ou a penalidade ela é por si só um fator de inibição? Olha, com relação à parte criminal, digamos assim, estamos bem servidos, né? Porque qualquer abuso sexual de criança e adolescente já é considerado estupro, e com uma pena altíssima, né? Então, com relação a isso, sim, é bem servido. A grande dificuldade é demonstrar este abuso, né? Porque, logicamente, esses abusos são muitas vezes cometidos somente entre o abusador e quem está sendo abusado. E só temos o depoimento, que já é muita coisa, mas temos o depoimento da vítima e muitas vezes para se defender o abusador, coloca a culpa na própria vítima para justificar o seu erro, né? Então, a maior dificuldade é prática, é a prova.